O Grupo Escoteiro é um movimento de jovens que conta com a colaboração de adultos voluntários, que ajudam jovens e crianças a desenvolverem o potencial deles. O movimento escoteiro tem como principal desafio se adaptar à sociedade moderna, sem perder os seus valores essenciais. Estima-se que existam hoje no mundo cerca de 28 milhões de escoteiros. Segundo dados, é a maior ONG do planeta. Apesar disso, poucos sabem o que são e para que serve o grupo. Hoje no Cidadania em Pauta, estamos recebendo Maria Cristina Silva Martinez, chefe da Alcateia do Grupo de Escoteiros Dom Bosco de Araçatuba, que vai nos explicar tudo sobre esse movimento. Queria agradecer a sua presença. Obrigada. Há quanto tempo você participa desse grupo? Eu entrei com 9 anos de idade e estou até hoje, né, mais de 30 anos. Quer dizer, aqui mesmo em Araçatuba? Aqui mesmo em Araçatuba, no Grupo Dom Bosco. Uhum. E uma vez escoteira, sempre escoteira? Uma vez escoteira, sempre escoteira. Isso é comum em outras pessoas? Por exemplo, eles continuam ou tem pessoas que Isso é comum. Que abandonam? Muitas pessoas, por conta do trabalho, mudam de cidade, deixam de frequentar o grupo escoteiro, mas no coração continuam escoteiros. É uma sempre. filosofia de vida, vamos dizer assim? Eu acredito que sim. Você aprende princípios, você aprende questões de cidadania, que ficam mesmo dentro de você e aquilo você usa na sua vida, né, como cidadão depois. No seu caso particular, como que você chegou ao escoteiro? Através de amigas, coleguinhas que moravam na mesma rua, que conheciam o grupo escoteiro e me chamaram para ir e eu não saí nunca mais. Apaixonei. Assim, o primeiro contato, o que mais te chamou a atenção no escoteiro? As atividades, as brincadeiras, porque as crianças, na verdade, entram em busca disso, de aventura, de brincadeira, de jogos, né? Atividades lúdicas. E depois, através dessas atividades, que eles vão criando caráter, a consciência cidadã. Quer dizer, não é uma decepção intenção. quando a criança chega lá com vontade de brincar, de fazer amigos, né, de acampar, né? É o que ela encontra. É o que encontra mesmo. Explica pra gente como que é dividido o grupo. O grupo escoteiro, ele tem as etapas por idade. Então, nós temos os lobinhos e lobinhas, que são as crianças de 6 a 11 anos. Com 11 anos eles passam para o escoteiro, então eles são os escoteiros e escoteiras de 11 a 15 anos. Com 15 anos eles passam a ser sêniores e guias, os meninos sêniores, as meninas guias. Com 18 eles passam a ser pioneiros e pioneiras. E a partir dos 21 anos, jovens líderes e depois chefes. Quer dizer que... E assim, e eles ficam esperando. É por idade, assim, não por há idade. Cada qualquer etapa, prova. Não, e cada etapa, cada idade, por exemplo, eu sou chefe dos lobinhos, né, das crianças de 6 a 11. Existem as provinhas deles, as etapas, as coisas que eles vão aprendendo, as especialidades que eles vão fazendo, que tem relação com a faixa etária deles. Então, coisas que eles que têm curiosidade, que vão aprendendo da faixa etária deles. Com 11 anos eles passam escoteiro, porque aí é outro nível de desenvolvimento. Então, a gente, o escotismo respeita o nível de desenvolvimento, né? A infância, a adolescência, depois a juventude e assim por diante. Para que seja interessante para todas as faixas etárias, né? Então, o que um lobinho faz não é a mesma coisa, lógico, que um sênior faz. São etapas diferentes, né? E de onde veio a Alcateia? O que significa isso? Alcateia é porque o lobismo, Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, ele, para as crianças nessa faixa etária, que ainda tem aquela questão das histórias, né, que gostam de contar histórias e tudo, ele baseou o lobismo na história do Mowgli. Na história da Jungle, da história do Mowgli, do Rudyard Kipling, né, que é o autor do livro do Mowgli. E aí, na história do Mowgli, são os lobos, ele é criado por uma família de lobos, né? Então, por isso, chamam lobinhos. Alcateia, porque é uma união de lobos. Sim. Então, eles são considerados lobinhos porque são os irmãos de Mowgli, né? Então vamos pensar assim, de 6 a 11 anos. Isso. Quando essas crianças chegam lá, o que elas recebem? Qual que é o primeiro contato delas? O
primeiro contato seria crianças de 6 a 11 comigo, ou com a Mayra, no caso da Alcateia Feminina, e as outras chefes, que somos em várias chefes, várias pessoas. Você é chefe dos meninos? Eu dos meninos, isso. A Mayra com as meninas, e aí tenho outras chefes que me ajudam, e chefes que ajudam a Mayra também, né? Somos em várias. E nós que recebemos essas crianças, e aí eles são recebidos pelos outros lobinhos também. Existe toda uma forma de receber essas crianças, né? Aquele lobinho mais antigo, que a gente fala o primo, né? Nós falamos o primo da matilha. Ele que vai receber esse lobinho mais novo, que nem sempre é mais novo que ele de idade, mas é mais novo de escotismo. Ele vai acolher, ele vai apresentá-lo aos outros, e ele vai ser responsável pela forma desse lobinho ficar bem, estar ali, ser acolhido, né? Isso, pelo acolhimento mesmo, junto com os outros lobinhos, né? Esse ritual, né? Esse tipo de ritual é importante, assim? Eu acredito que seja muito importante. E eu acho que isso é importante para a vida da gente, porque a criança aprende a receber bem qualquer pessoa, né? Hoje a gente fala tanto, né? Eu trabalho em escola, fala-se tanto em inclusão, mas tem muitas pessoas que têm tanta dificuldade de entender o que é a inclusão, né? Porque não foram trabalhadas para isso quando crianças, né? Então, eu acredito assim, o que é inclusão? O escotismo é o movimento mais inclusivo que existe. E lá no grupo, por exemplo, tem crianças com deficiência, por exemplo? Temos sim. Nós temos crianças. De todos os Então, tipos. nós aceitamos crianças. Crianças, adolescentes e jovens. Que é um exercício também, né? Exatamente. A convivência na sociedade, você não convive só com pessoas extremamente inteligentes ou só com pessoas extremamente educadas. Você convive com todo tipo de pessoas. E é isso que as crianças precisam aprender a conviver. O movimento de escoteiros surgiu no mundo quanto? Faz muito tempo? Faz 103 anos. Bastante, né? Muito tempo. E você sabe dizer como foi essa história? Então, Baden-Powell era um militar e ele resolveu fazer alguma coisa pelos jovens. E foi assim que ele fundou o grupo escoteiro, fundou o movimento escoteiro na Inglaterra. Eu não sei se ele imaginava que fosse ter assim uma repercussão tão boa, né? E que fosse perdurar, assim, eternamente, porque hoje, com 103 anos, o escotismo passou por 2 guerras mundiais, né? É um movimento de jovens que geralmente... O mundo mudou muito, exatamente, né, o mundo mudou nesses 100 anos e continua tendo, como você mesma disse no começo, 28 milhões de escoteiros no mundo. Então, não é um movimento pequeno, é um movimento para jovens, o que já é uma coisa, assim, difícil de perdurar, né? Geralmente jovem hoje está numa coisa... Atenta à novidade, querendo isso, novidade. Exato, o modismo, né? Existe o modismo e o escotismo não, ele perdurou por todos esses anos, porque realmente ele trabalha o caráter da pessoa, a cidadania, né? É uma coisa tão necessária para o nosso mundo, né? Talvez o jovem queira isso também, né? Na verdade, a gente costuma dizer mesmo, quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. A gente fica pensando o seguinte, foi criado por um militar, então o militar vem de um sistema rígido. E o escotismo é rígido? Não é um sistema militar. Ele criou o escotismo, justamente ele não criou um pré-militarismo, né, um militar jovem, porque a intenção dele não era essa. Era justamente que os jovens, se aventurem, usando aquela aventura que o jovem gosta, aquelas atividades que ele gosta de fazer, ele consiga aos poucos ir aprendendo as questões de solidariedade humana, de cidadania, de honestidade, os valores, enfim, todos os valores, mas sem perceber que ele está aprendendo isso. Né? Eu costumo dizer assim, que a gente vê o resultado. Por exemplo, eu que trabalho com as crianças, com os lobinhos, como eu estou há muitos anos lá, tem muitos meninos que foram meus lobinhos que hoje já são casados até, né? E a gente percebe assim, a formação do caráter dessas pessoas, mas é lá na frente. É quando ele arruma um emprego, é quando ele tem uma família, que aí você vê que aquela pessoa realmente é uma pessoa diferente, entre aspas, né, uma pessoa, um cidadão melhor. Porque com os lobinhos, dificilmente eu vou ver o resultado ali, né? Formação de caráter, né? Exatamente, é uma semente. Formação de caráter você não consegue perceber em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Você vai ver ao longo da vida.
Bom, mais de 100 anos no mundo. E aqui no Brasil? Quando que surgiu? Aqui no Brasil também tem bastante tempo. E em Araçatuba nós vamos fazer 40 anos já. Já, tudo isso? O Grupo Escoteiro Dom Bosco faz 40 anos agora, dia 25 de outubro. E quem trouxe isso para cá? O Padre Ângelo Rudello. Ele que é o nosso presidente até hoje, né? Já está com 86 anos de idade. E ele que trouxe, porque ele foi escoteiro na Itália. Quando era criança, ele foi escoteiro na Itália. E ele veio embora para o Brasil como padre, né? E sempre teve esse sonho de continuar o escotismo aqui. E aí formou o Grupo Escoteiro Dom Bosco. Hoje, qual o número de pessoas que frequentam o grupo? Em torno de 200 pessoas. Nós temos meninos e meninas. Isso também é uma coisa interessante. O Grupo Escoteiro Dom Bosco de Araçatuba é o grupo pioneiro em coeducação, meninos e meninas no mesmo grupo escoteiro. Você falou que você é chefe dos meninos, Isso. a outra é chefe das meninas. Exato. Há essa divisão dentro do grupo? Há essa divisão, Por as quê? tropas são divididas, mas muitas atividades são feitas juntos, né? Mas essa divisão dentro do grupo pode ser feita alcateia mista ou pode ser feita separado. Nós optamos por separar. Os meninos preferem, principalmente os meninos, na hora dos jogos, de brincadeiras e tal. Quando é alguma atividade mais teórica ou os passeios, a gente sempre faz junto. Mas o mais interessante é que antes os grupos escoteiros eram assim, era um grupo só de meninos. O escotismo era só para meninos. E aí, aqui em Araçatuba, o Padre Ângelo, vamos dizer assim, se atreveu, né? E formou o grupo Quer dizer misto. que aqui foi o primeiro grupo de meninas? Primeiro grupo misto. E aconteceu que uma equipe, um grupinho de escoteiros e escoteiras de Araçatuba foram para São Paulo numa excursão e lá viram, né? E aí o chefe da União dos Escoteiros do Brasil mandou um telegrama para o Padre Ângelo. O que o senhor está fazendo? Nossa, acabando com... Exatamente. Aí o Padre Ângelo respondeu esse telegrama da seguinte forma: na escola, meninos e meninas convivem juntos. Ponto. No clube, meninos e meninas convivem juntos. Ponto. Por que não no escotismo, meninos e meninas não podem conviver? Mesmo porque na sociedade convivemos Exatamente. todos, né? Aí foi uma longa história de idas e vindas à OEB, a União dos Escoteiros do Brasil, que na época era em Brasília, agora em Curitiba. E aí foi muita luta Que até ano que foi isso? Você tem ideia? Eu não tenho ideia. Eu acho... Olha, eu tinha na época uns 13 anos de idade, 15 anos de idade, que eu me lembro muito bem do dia que chegou o telegrama. Já estava participando do grupo? Já participava. Eu me lembro bem quando chegou o retorno, né, desse telegrama, dizendo o seguinte: coeducação aprovada, parabéns. Que legal, né? Quer dizer, a gente vê assim que a gente não tem que ter um conformismo em todos os momentos, né? Se a gente luta por uma coisa que vale a pena, né? O Padre Ângelo é uma pessoa assim que ele nunca foi conformista, né? Ele sempre foi atrás de lutar por aquilo que ele acreditava. Muitas vezes foi até criticado por isso, mas a gente vê que o trabalho dele está aí dando frutos até hoje, né? Você falou que os trabalhos são de esporte, de teoria. Que tipo de esportes que as crianças têm? Na verdade, nós não estamos preocupados em formar grandes atletas, campeões. A ideia é essa que eu te falei, incutir ali a cidadania e a solidariedade, a amizade em todas as atividades. Tem jogos de todo tipo que você imaginar, jogos mais parados, jogos mais ativos, jogos cooperativos, jogos competitivos, todo tipo de atividade que a gente percebe que vá trazer algum benefício para a criança, seja físico, seja moral, intelectual, né? Atividades também, como eu disse, intelectual, atividades também de raciocínio, teorias na parte, a questão cultural, a gente tenta trabalhar bastante também. Então tem, diversas atividades. Qual a principal dificuldade hoje de lidar com as crianças? Por exemplo, nos jogos, assim, a gente vê que as crianças são muito individualistas hoje, porque elas também vivem muito sozinhas, né? As famílias reduziram, às vezes um filho só, então ela está acostumada que todo aquele espaço em casa é dela. Então, esse convívio é dificultoso no início? Eu
não acho, porque a nossa ideia é essa mesmo, né? Se a gente quisesse pegar crianças já prontas para conviver em sociedade, nós não precisaríamos estar ali. Então, eu acho assim, não é uma dificuldade, é um obstáculo também não. É assim, como diz, um desafio. Eu não coloco como uma dificuldade, mas como um desafio. Mesmo porque nós não estamos lá para ensinar ninguém. O escotismo é um movimento para jovens, com a participação, é a colaboração dos adultos. Nós estamos ali para colaborar, mas não para ensinar, para dar ordem e a regra. É uma organização ali, né? Para organizar a bagunça. Isso, é uma bagunça organizada. Isso. Bom, e adolescente, né? Que a gente imagina que adolescente gosta de coisas diferentes, né? Gosta de ser escoteiro, de ter essas regras, de estar ali. Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Esse é o mundo aqui fora, bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está, é natural, assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal, deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é escotismo. E a nossa convidada, Maria Cristina Silva Martinez, que é chefe da alcateia do grupo de escoteiros Dom Bosco, aqui de Araçatuba. A gente terminou o bloco anterior e estava te perguntando se adolescente gosta de ser escoteiro. Com certeza, eles adoram porque é a questão da aventura, né? Que adolescente que não gosta de se aventurar, de acampar, de água, rio e tudo mais, né? Então, os adolescentes adoram, os jovens amam, né? Aqueles que entram desde crianças também se apaixonam. Esses acampamentos, assim, devem ser, assim, muito esperados, né? Eles acontecem frequentemente em todas as etapas ou só, assim, para os adolescentes? Os lobinhos, as crianças pequenas, nós procuramos acantonar. Ficar em locais que tem, por exemplo, vamos para umas chácaras, sítios, onde tem infraestrutura, onde tem uma casa para eles dormirem, onde tem chuveiro elétrico, para que eles aprendam a conviver com a natureza, mas também tem que ser uma forma gradativa. O escotismo é um movimento muito responsável, né? Tudo é previsto antes que aconteça. Por isso que você não ouve falar de acidentes com escoteiros, porque tudo é muito bem planejado. No caso dos maiores, eles esperam muito esse acampamento. O nosso grupo, nós procuramos fazer 2 por ano. Acampamento de uma semana, um por semestre, um nas férias de julho, um nas férias de janeiro. Nossa, uma semana eles ficam acampando? Nossa, deve ser muito gostoso, muito né? Bom, delicioso. E as crianças já ficam menos tempo, assim? Os pequenos, no último acampamento que teve agora, no mês de julho, eu fiquei com as crianças, com os pequenos, nós fomos na sexta, ficamos sexta, sábado e domingo, 3 dias. Nossa, eu imagino que deve ser uma loucura para vocês. É um grupo grande que vai tomar conta dessas crianças ou não? Para um grupo como o nosso, por exemplo, a minha alcateia com 25, 30 crianças, em 5, 6 adultos para cuidar. Depende do número de voluntários, pessoas que se dispõem a ajudar. Quantos tiverem, nós estamos levando para estar colaborando. Você tocou num assunto importante, né? Esse trabalho voluntário. O que faz você continuar lá? Porque você falou dos acampamentos 2 vezes por ano, quer dizer, tem atividades semanais, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana, todo sábado, das 2h30, das 14h30 às 17h30. Quer dizer, você deixa de fazer algumas coisas para estar lá. Sim. O que te traz de retorno esse contato? Na verdade, existem 2 fatos. Primeiro, eu devo isso ao grupo escoteiro, porque eu acredito que eu devo muito da minha formação ao grupo escoteiro. Então, eu acho que agora chegou a minha vez de colaborar, de fazer aquilo que fizeram por mim.
E outra coisa, a partir do momento que você está ali, você se apaixona pelo que faz. O trabalho voluntário, seja ele qual for, é apaixonante. Né? Você ouve as pessoas que são voluntárias, seja onde for, no escotismo, em creches, em clínicas de recuperação de pessoas, em qualquer ambiente. O voluntariado, ele traz para você um prazer que eu acho que é maior do que aquele prazer que você proporciona à pessoa que você está colaborando. Então, eu acho que é uma questão de Deus mesmo, né? É aquela solidariedade que todo ser humano tem necessidade de fazer, mas poucos sabem disso, né? E não se dedicam. A pessoa que já se dedicou a um voluntariado, ela sabe que isso traz mais benefício a ela do que a quem ela está ajudando mesmo. E tem limite de idade para estar participando? De jeito nenhum. O grupo escoteiro, para entrar no grupo escoteiro, nós tem que ter 6 a 7 anos. A criança está na fase de alfabetização, já pode estar entrando. E agora não tem época, não tem idade para sair. Prova disso, o nosso presidente. O Padre Ângelo tem 86 anos de idade e é escoteiro até hoje. E ele vai participar, sim, de encontros? Ele está com a saúde agora está com a saúde bem debilitada. Mas ele é levado lá para ver todo mundo, né? Às vezes ele vai. E ele gosta muito de criança, né? A paixão deles são as crianças e os jovens, né? Bom, a gente vê você aqui uniformizada e eu acho que uma coisa que chama a atenção no grupo é isso, esse uniforme, né? Ele tem um sentido, esse uniforme? Ele tem um significado. Cada grupo escoteiro se diferencia por um número. Então, eu tenho aqui o número do nosso grupo escoteiro, 206. 206 é o grupo escoteiro de Araçatuba. O grupo escoteiro Dom Bosco de Araçatuba tem esse número de registro na União dos Escoteiros do Brasil. O lenço, cada grupo escoteiro tem o seu modelo de lenço, a sua cor de lenço. Ah, quer dizer que ela varia. O lenço vermelho, de listinha verde e amarela, se você encontrar em qualquer lugar por aí, uma pessoa vestida assim, você pode cumprimentar porque é araçatubense. Ah, é? Então essa cor é de Araçatuba. Esse lenço vermelho com a listinha verde e amarela é o grupo escoteiro Dom Bosco de Araçatuba. Tá? E o nome do grupo, né, que diferencia o grupo também, que no nosso caso, Dom Bosco, o Padre Ângelo teve a ideia de colocar o nome do grupo, o patrono Dom Bosco, porque também foi uma pessoa que se dedicou a vida inteira aos jovens, né? E aí você quer saber do uniforme? Sim, tudo. o significado do uniforme. Por exemplo, no meu uniforme de chefia, nós não temos os distintivos, as especialidades, nós não temos mais nada disso. Porque não importa, na verdade, para quem é chefe, não vai importar muito a formação assim, o tempo que ele teve de escotismo. Porque você, se quiser ser voluntária amanhã no grupo escoteiro, você vai ter direito de ter um uniforme igual o meu. Mesmo sem ter participado? Mesmo sem ter participado. E aí, única coisa que é muito importante, esse símbolo aqui, esse verdinho, é a promessa escoteira. Que ela você faz uma vez só na vida. Né? E você o dia que você prometeu que você vai cumprir aquilo que você prometeu para o resto da sua vida. E esse ritual é logo no início ou tem uma idade? Não, a criança passa por alguns meses de formação para poder ter o direito de se propor a fazer essa promessa. Isso é feito em público? Feito em público. É um ritual também. Isso, a promessa, na verdade, as palavras da promessa, né? A pessoa promete assim: eu prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Muito bonito. Né? Então, a partir do momento que você prometeu isso, você fez uma promessa para a sua vida. Aí nós temos aqui o São Paulo, que é a nossa região de São Paulo. Aqui são os anos de escotismo. Tudo. Isso, então amarelinho é tempo de lobinho. Amarelinho, tempo de lobinho. Verde, tempo de escoteira. O rosa, tempo que eu fui guia. O vermelhinho, tempo que eu fui pioneira. E azul é tempo de chefia. Tempo que você tem de movimento escoteiro. E é isso. Aqui nós temos o registro da União dos Escoteiros do Brasil. Sim. Escoteiros do Brasil somos nós, né? E aqui, nesse bolso, é colocado os eventos que a gente participa. A cada 6 meses você pode trocar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Encontro da Amizade que foi desenvolvido em Penápolis, junto com o grupo de Penápolis, de Santa Fé do Sul, vários grupos escoteiros da nossa região. Tivemos o Encontro da Amizade em abril, se eu não me engano, em abril.
em Penápolis. Então, aí é recebido distintivo. Isso é comum, esses encontros, assim, e essa interação entre escoteiros de várias cidades? Sim, é comum, principalmente a chefia, os encontros encontros de formação, né? Nós temos vários encontros de formação. O que seria isso, encontro de formação? Encontros para aprender, vamos dizer assim, aprender a ser chefe, né? Por exemplo, se você hoje entrasse para nos ajudar, você não tem noção do que é o escotismo, você precisa aprender. Então tem os encontros de formação, tem os cursos, né? Um curso preliminar, depois um curso básico, depois um curso avançado, e aí vão tendo outros cursos para você aprender o que você vai trabalhar com as crianças. Como trabalhar com... Quer dizer, não é colocado lá de qualquer forma. De quer dizer, jeito nenhum. a pessoa tem que aprender. Mesmo assim, mesmo antes de começar a fazer os cursos, você vai estar sempre junto com alguém que já fez o curso, que pode estar te instruindo, te ajudando. Monitorando ali. Você falou sobre lei de escoteiro. O que é essa lei de escoteiro? Os lobinhos têm 5 artigos, a lei dos lobinhos. A lei escoteira tem 10 artigos. Na lei escoteira, é onde o escoteiro tem que cumprir a lei, né? Que todos nós falamos, a lei foi feita para cumprir, né? Que diz respeito a ter uma só palavra e só honra, valer mais que sua própria vida, a lealdade, o escoteiro é leal, o escoteiro é amigo de todos, irmãos dos demais escoteiros, o escoteiro é amigo, é cortês, amigo das plantas e dos animais, obediente, disciplinado, que mais? Espera lá que eu... alegre e sorri nas dificuldades, econômico e respeito bem alheio, escoteiro é limpo de corpo e de alma. Então, são 10 artigos que o escoteiro tem que aprender e saber colocar em prática. E o lobinho são os mesmos? Os lobinhos, então, lembra que eu te disse que cada um na sua faixa etária, cada um no seu desenvolvimento, né? Como lobinho a gente trabalha mais a história da jungle, história dos lobos e tal, a dos lobinhos, por exemplo, a questão da obediência. Como que é trabalhado com o lobinho? A primeira lei do lobinho, o primeiro artigo da lei do lobinho diz: o lobinho ouve sempre os velhos lobos. Somos nós, são vocês, os pais, os professores, né? Depois, o lobinho pensa primeiro nos outros. A questão do egoísmo é trabalhado nisso, né? O lobinho abre olhos e ouvidos, questão da atenção, de estar atento a tudo que acontece. O lobinho é limpo e está sempre alegre, questão de higiene, questão de comportamento, de humor, né? De superação de dificuldades e tudo mais. E o último artigo, o lobinho diz sempre a verdade, que trabalha a questão da mentira, a questão da necessidade de falar sempre a verdade mesmo. Na verdade, são determinações difíceis de cumprir, né? Mas que são extremamente importantes. Exatamente. Né? Para a formação integral de um cidadão, são os ideais. Que vão acompanhar para o resto da vida, né? Exatamente. Então, é bem assim, né? Ninguém está dizendo que o escotismo vai fazer do cidadão a pessoa perfeita, né? Mas eu acredito que pode fazer cidadãos melhores. Pelo menos vai mostrar o caminho que deve ser seguido, né? Isso é responsabilidade social? Isso é responsabilidade social, acredito que sim. Então, eles têm essa noção. E cidadania? Então, em todos esses artigos da lei, já está embutido ali a cidadania, né? Porque uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que é limpo de corpo e alma, é um cidadão. A gente imagina o escoteiro assim, ajudando o outro a atravessar a rua. Isso acontece de fato? Essa noção de ajudar, de ser útil? Pode até acontecer, porque a formação, conforme a pessoa vai se formando, vai percebendo que é necessário ela ser solidária, que é necessário ela tem esses princípios no escotismo de solidariedade humana, de amizade, de cortesia, de lealdade. Se ela tiver num momento ali, na vida dela, em que ela perceba que naquele momento está precisando dela para ajudar uma pessoa, com certeza ela não vai pensar 2 vezes em ajudar. Bom, nem tudo são flores. Por exemplo, há escoteiros que devem infringir algumas regras lá que vocês colocam. O que acontece para esses escoteiros? Vocês têm algum tipo de... Não existe punição no escotismo. Existe aprender novamente. Né? Onde foi que você não aprendeu? O que foi que você precisa? O que você está precisando agora? Porque eu acredito que a pessoa, principalmente crianças e jovens, não existe uma criança e um jovem que não quer ser o melhor.
né? Eu acredito nisso mesmo, eu trabalho com educação. Eu acho que não existe uma criança e um jovem que não quer ser o melhor aluno, o melhor escoteiro, o melhor de bola. Se ele não é porque alguma coisa está impedindo dele ser, não é culpa dele, né? Então eu acho assim, a gente está faltando então trabalhar alguma coisa nele, alguma coisa que está faltando ali, que pode ser até mesmo um adulto está ajudando, para que ele aprenda realmente a ser melhor do que ele está sendo. Ele precisa do apoio de alguém, né? O grupo de escoteiros tem alguma coisa a ver com religião, com partido político? Define isso pra gente. Não, o grupo escoteiro, o escotismo, ele prega uma religiosidade. Um dos princípios do escotismo é o amor a Deus, mas não religião nenhuma. Coincidentemente, né, o padre Ângelo, que é um padre, que fundou o Grupo Escoteiro Dom Bosco, mas nunca se proibiu, pelo contrário, sempre se acolheu pessoas de todas as religiões. Nós temos até hoje no nosso grupo pessoas que frequentaram o grupo há tempos atrás e continuam até hoje, que são de diversas religiões. Então não tem nada a ver com religião. O escotismo é apolítico. Não tem nada a ver com partido político nenhum. Não pode ser agregado a partido político nenhum. Né, porque nós pregamos a cidadania e não o partido político, esse ou aquele partido. Bom, para quem se interessou sobre tudo que nós conversamos, né, como que faz para participar do grupo de escoteiros, tanto voluntários como as crianças e adolescentes, onde funciona? Fala pra gente. Então, funciona na sede do grupo. A sede do Você grupo tem o endereço? Que é Rua Manuel Guimarães Dias, número 2. O bairro Casa Nova. Isso fica perto, tem uma referência? Tem, na Rua Canjiro Taquebe, em frente à pracinha que tem ali no começo da Rua Canjiro Taquebe. Acontece assim, aos sábados, aos sábados, quer dizer, tem que ir lá aos sábados, né? Isso, não fica aberto durante a semana. Tem a Luzia, que é a chefe, ela fica sempre lá durante a semana. Então mas tem um atendimento, se a pessoa... Mas se a pessoa preferir, aos sábados, a partir das 2h30 da tarde, nós estamos lá. Quer dizer, vocês prestam esse atendimento no dia mesmo? No dia mesmo, e a criança vai, fica um dia para conhecer e depois já faz a inscrição e começa a frequentar. Tem um telefone aqui, 3608-2800, e sei qual que é o horário comercial? Horário, a partir das 9 da manhã, geralmente já tem alguém para atender. Ok. Bom, e quanto se paga para participar do escoteiro? Isso é uma pergunta importante, né? Na verdade, existe o registro da União dos Escoteiros do Brasil, que é feito quando a criança entra na faixa de R$50. E depois uma mensalidade de R$15 por mês. E a questão de vestuário? No início, a criança compra só a camiseta de campo, que hoje está custando R$12, e vem com qualquer tênis, qualquer bermudinha e compra só a camiseta. Depois, conforme ela vai ficando no movimento, vai fazendo as etapas do desenvolvimento do escotismo, quando ela estiver preparada para receber a promessa, aí ela compra o uniforme. Bom, é verdade que o nosso grupo de Araçatuba vai ser contado em livro? É verdade. Um antigo escoteiro, o Roberto Hasegawa, ele está elaborando um livro que vai contar a história da vida do Padre Ângelo e, claro, que dentro da história da vida do Padre Ângelo, a história do nosso grupo escoteiro, né, que tem tudo a ver com a vida dele. E nesse livro, tem depoimentos de antigos escoteiros, de escoteiros atuais, né, que estão lá ainda. É um livro que vai ficar muito legal, está ficando muito interessante. Bom, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Imagina, eu que e desejar assim, um bom trabalho para vocês lá com as crianças, que eu acredito que você também leva para o seu outro trabalho, né? Ah, com você certeza. Trabalha com criança também. Trabalho também com criança. Ok, obrigada. Obrigada eu. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa.